Livro do profeta Isaías, capítulo de número 61, nos diz assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos, e enviou-me a restaurar os contritos de coração e proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos, e apregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Louvado seja o nome do Pai, louvado seja o nome do Filho, louvado seja o nome do Divino Espírito Santo. Todos possam dizer comigo bem alto e bem forte: para sempre seja Deus louvado. Neste instante em que os ponteiros do relógio apontam para o céu do infinito, marcando 6h05, o programa Bom Dia Espírito Santo entra em seu lar, em sua residência. Posso dizer também, é o visita ao seu lar, é o santo culto dentro da sua casa. É gostoso, é extraordinário, é maravilhoso levantar pela manhã e dizer bem alto e bem forte: bom dia, Espírito Santo. Bom dia, Espírito Santo. Brasil! Aqui é mais do que um programa de rádio. É um culto pentecostal dentro da sua casa, abençoando a sala, a copa, a cozinha, os banheiros, a laje, o quintal de sua casa. A presença de Deus pela palavra original, a palavra da salvação, que é a mensagem mais importante da Bíblia. Cura divina é importante? É. Prosperidade é importante? É. Mas a salvação é algo para eternidade, aonde você passará a eternidade. Só a palavra de Deus nos dá o conselho, nos orienta e nos ilumina. A Bíblia diz: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz eterna para os meus caminhos. Aqui é um santo culto dentro da sua casa, na palavra do evangelista Daniel de Oliveira, cobrindo neste instante todo o Brasil, do Iapoque ao Chuí, e levando a bênção ao povo que me acompanham na Europa, na Ásia, na África, na Oceania, porque ninguém pode impedir a voz do Espírito, porque ela opera como se fosse um vento oriental. Bom dia, Espírito Santo. Aumente o volume do seu rádio. Nós estamos pela Rádio Cruzeiro da Bahia, estamos pela Rádio A Voz da Bênção em cadeia, estamos pela Alexa também em cadeia, estamos pela 98, pela ICB Rio Grande do Norte, pela Rede Dias Dávila, pela Missão Gospel Rede e de Pregai. Estamos pelo Facebook, aqui agora, falando de Deus dentro da sua casa. Convide seu marido, seus filhos, seus netos para chegarem mais próximo ao celular, ao computador ou ao aparelho de rádios AM e FM ou online, porque a bênção
frui daqui para dentro da sua querida residência, que todo mal que estiver em sua casa, tristeza, depressão, briga, ansiedade, violência, inveja, perturbação, saiam de sua casa e que as algemas da cultura do passado sejam quebradas e que a glória do Senhor venha sobre sua querida e amada família. Aline Glaziela Pacheco já chegou para estar conosco, Nilda Santana, Georgina Ferreira, Joselita Leiro, sejam todos bem-vindos para o culto santo ou santo culto dentro da sua querida residência. Aqui é a bênção de Deus abençoando a sua casa. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe o povo da cidade de Limeira, que já chegaram para estarem conosco. Deus abençoe o povo da minha querida Piracicaba, que também já chegaram para estarem conosco. Deus abençoe todo o povo da bela e querida Uberaba, Triângulo Mineiro, que já chegaram para estarem conosco. De Uberaba eu vou a Caruaru, Deus abençoe, a Moreno, a Jaboatão dos Guararapes, a Olinda, Deus abençoe, a minha querida e bela Recife, Deus abençoe. Sejam todos bem-vindos, este é o maior culto evangélico do Brasil, o santo culto dentro das casas, só podia ser através dele, o evangelista veterano Daniel de Oliveira, do Ministério Profético, Igreja Casa da Bênção de Deus. Ontem, a última quarta-feira do mês, que quarta-feira poderosa, gloriosa, maravilhosa, extraordinária. Como eu posso dizer, ao ver as multidões superlotando a Catedral do Avivamento, superlotando a sede no bairro da Liberdade, eu fiz um apelo ontem porque eu fico me perguntando e perguntando a Deus, e eu ainda não tive a resposta, porque nós terminamos a grande campanha com a mirra no dia 15. Mas lá em Brasília, quando eu orava com aquela multidão, veio ao meu coração a voz do Espírito dizendo para mim continuar com prazo indeterminado a unção com a mirra. E ontem eu fiz o apelo e louvado seja Deus. A catedral estava linda. Havia um perfume da glória no ar. Na hora da santa unção com a santa mirra, aquela fila enorme para receberem a revelação da continuidade da unção com a mirra na catedral e na sede. Aí eu fico perguntando ao Espírito Santo, mas ainda não tive a resposta. Por que terminamos e o Espírito Santo mandou continuar? Porque a obra não é minha, a obra não é do homem, a obra é da vontade do Santo Espírito de Deus. E eu vi estampado no semblante daquela multidão a ansiedade, a fé, a fé, a fé em receberem a unção com a santa mirra, a essência, o perfume da noiva,
que abre algemas e quebra maldições. Aí eu me pergunto, até qual dia ou mês que nós vamos ungir com a mirra? Não posso dizer, porque o Espírito não confirmou. O tempo é de Deus, o prazo é de Deus, o calendário é de Deus, o tempo é de Deus. Para este santo e sagrado ministério da mirra, é o perfume da noiva, é a quebra de algemas, é uma manifestação poderosa. Amanhã, sexta-feira, última sexta-feira do mês de julho, eita, mês poderoso, eita, mês abençoador. Eu estarei ministrando a unção com a mirra na catedral e na sede no grande dia de amanhã. Pessoas ontem vieram de todos os bairros de Salvador para conhecerem a Catedral do Avivamento, que volta a abalar a Bahia com as revelações que Deus traz ao bispo, ao evangelista Daniel de Oliveira. Foi muito forte ontem o retorno da unção com a mirra, a revelação do Espírito para o povo receberem a abertura de algemas, quebra de maldições e o perfume do céu, o cheiro da noiva. Foi algo muito forte ontem. Eu transferi para todo o povo e transferirei amanhã e domingo o que eu recebi na Internacional Convenção em Brasília. Existem coisas que o homem de fé não pode transferir, porque é particular para ele. Mas existem coisas que é transferível. E amanhã, última sexta-feira, como aconteceu ontem, como acontecerá domingo, dia 2, na Santa Ceia, estarei transferindo a carga de poder, a unção sobrenatural para todos que estiverem conosco na catedral ou no bairro da Liberdade. Sexta-feira da quebra de maldições. Sexta-feira da transferência do que eu recebi durante 8 dias que eu estive em Brasília, ao lado do meu irmão, com aquela multidão na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo, na segunda-feira, ali recebendo. Eu recebi o sobrenatural. E eu não posso ficar para mim. Eu não posso ser um depósito de bênção só para mim. Eu tenho que passar, que transferir, porque eu tenho que ser uma fonte que jorra para outras pessoas. As pessoas estão com a alma desértica. As pessoas estão precisando da cobertura espiritual. As pessoas estão precisando de um verdadeiro sacerdote. As pessoas estão precisando de um Melquisedeque do século 21. As pessoas
estão precisando de um Paulo, de um Pedro, de um Ezequiel, de um Isaías do século 21, porque o Espírito é o mesmo. Então, o que eu recebi do Senhor, eu não posso ficar só para mim. Ontem eu passei para a multidão, amanhã eu passarei novamente. Última sexta-feira e domingo também, para que eles vivam o que eu vivi, porque eu preciso passar, porque sou um sacerdote, um Melquisedeque. Melquisedeque passou para Abraão a sua cobertura espiritual. Pedro passou para a igreja primitiva a sua cobertura espiritual. Eliseu, Moisés, Davi passaram para os seus a cobertura espiritual. E amanhã eu quero passar para vocês o que eu recebi nestes 8 dias de vida profunda com Deus. Vida profunda com Deus. Porque o que aconteceu em Brasília, em nossa igreja mãe, foi algo profundo. Mas o que Deus nos deu lá não foi só para nós, foi para levar para o Brasil a unção sobrenatural. Prepare, povo de Deus. Amanhã, Largo das 7 Portas, 446. Pastora Aline também estava lá conosco. Ela recebeu, ela viu, ela viveu o que eu vivi. O que nós recebemos lá em Brasília não se conta, não se explica, só pode transferir. Porque se Deus deu, é para nós darmos ao povo que crê. E eu quero, obedecendo a voz de Deus, ministrar amanhã também a unção com a mirra, para abertura de algemas, para quebra de cadeados, para soltar os laços da fita roxa. Uma irmã me dizia, Bispo Daniel de Oliveira, fala que eu te escuto. Eu disse a ela. E ela me dizia, eu sonhei que eu estava amarrada com fitas roxas. Que coisa terrível, rapaz. Fitas roxas representa morte na família. Quem sabe você está algemada, hein? Pela fita roxa, pela fita preta ou pela fita vermelha do sangue. Vem estar conosco amanhã. Não importa se você é espírita, católico ou evangélico, aproveite a última sexta-feira, ou primeiro domingo, dia 2, ou na quarta-feira da semana que vem. Sabe por quê? Porque o vaso aqui está cheio. Ontem o vaso derramou a bênção, amanhã derramarei mais, domingo também, porque o que ele me deu é para me dar ao povo que tem a visão e acreditam no sobrenatural. Eu sou um pregador de avivamento. Eu sou um pregador do sobrenatural. Eu sou um pregador da visão de Deus. Eu sou um pregador da cura divina e da libertação. Eu sou um pregador de prosperidade.
Eu sou um pregador de salvação de almas. E amanhã vem estar conosco. Jositelma estava em Brasília, ao lado do seu belo esposo, misericórdia, e ela veio de lá cheia também. Então, amanhã é um grande dia. Domingo, a poderosa Santa Ceia do derramar da glória. Você precisa receber o que eu recebi. Você precisa participar do que eu participei. Você precisa ver o que eu vi. Você precisa sentir o que eu senti. Amanhã, na Catedral do Avivamento, vamos quebrar a fita roxa. Vamos desfazer das algemas e você vai cantar o cântico de uma nova estação, de um novo tempo. O novo tempo chegou. A glória da segunda casa chegou. A vitória chegou. Chegando, ó Brasil. Última sexta-feira, 8 da manhã, 2 da tarde, 7 da noite, estaremos quebrando, desfazendo toda a fita roxa da morte, toda a fita vermelha do sangue, toda a fita preta do luto, todas as forças do mal, porque eu recebi para transmitir a todo o povo católico, evangélico e espírita, na Catedral do Avivamento, amanhã, sexta-feira, última sexta deste mês profético e poderoso, tá bem? Domingo, a Santa Ceia do povo de Deus. Olha quem chegou para estar conosco. Ele estava em Brasília com a sua bela esposa, Daniel Alencar. Voltou de lá cheio do Espírito para abalar Santa Rita de Cássia, a cidade que tem recebido uma bênção na instrumentalidade do pastor e radialista e locutor Daniel Alencar. Ele estava em Brasília e ele viveu o que eu vivi. Nilda Santana, Deus abençoe. Greide Alves dos Santos, Deus abençoe. Uma irmã chegava para mim e dizia chorando: missionário Daniel de Oliveira, tive um sonho nesta noite, misericórdia, que eu me via amarrada com fitas roxas, cor do luto e da morte. E ela me dizia, eu acordei e meus braços estavam encruzados. E eu vim aqui para o Senhor me dar a interpretação e me ajudar espiritualmente. Fitas roxas, fitas pretas e vermelhas é sinal de morte, de sangue e de luto na família. Misericórdia. E amanhã eu quero profetizar a quebra destas fitas, destas algemas, destas prisões, através da unção com a mirra. Vou ungir suas mãos e seus pulsos, profetizando liberdade e libertação total. Posso fazer isso. Por quê? Porque as visões e revelações que Deus me dá é para passar para o povo que precisam deste santo livramento.
Tá bem? Será que vocês entendem o que eu falo? Será que o seu campo espiritual entende o meu campo espiritual? Será que a sua vida espiritual anda de braços dados com o amigo Espírito Santo? Prepare para esta última sexta-feira. Quer ver uma coisa que eu fiquei muito feliz ontem? Eu pude ontem sorrir, eu marchei, eu falei, eu preguei. Pense em algo que ontem muito me alegrou. Das dezenas e dezenas de pessoas que vieram para mim dizendo: eu quero fazer uma campanha espiritual. Que coisa forte, rapaz. Campanha espiritual. É uma diferença muito grande de campanha material. A campanha material envolve dinheiro e, às vezes, picaretagem e malandragem. A campanha material. A campanha espiritual é você fazer um voto a Deus, de fazer uma campanha, uma corrente, 7 quartas-feiras. Ontem eu tive muita gente que começaram a campanha espiritual. 7 quartas, ou 7 sextas-feiras, ou 7 domingos. Na década de 60, 70, 80, os missionários da Ordem de Cristo, e destes só restam 2 no Brasil, R.R. Soares, que é um grande missionário, e Daniel de Oliveira, da década de 60, 70 e 80, onde os missionários da Ordem de Cristo se espalharam pelo Brasil, do Iapoque ao Chuí. Dentre eles, Doriel de Oliveira, Davi Miranda, Manuel de Melo, Mário de Oliveira, Jair de Oliveira, Getúlio Mapa, Jaime Caeiro, Jaime Cruz e tantos outros veteranos, missionários da Ordem de Cristo, que tinham uma organização para esta expressão. E se espalharam pelo Brasil. Aqui na Bahia, Epifânio de Almeida. Meu amigo, já está com Jesus. E levou ao Brasil a grande cruzada, a grande campanha, o grande seminário, campanha corrente espiritual. E depois vieram os picaretas da fé, pregando campanha financeira e outros modelos físico e material. Mas com o retorno da unção, eu ainda estou aqui. Eu ainda estou aqui para te dizer, campanha espiritual é ela que funciona, porque o campo é espiritual. 7 quartas, 7 sextas, 7 domingos. Pelo seu casamento, vida espiritual, família. Campanha, corrente, seminário, cruzada nacional de evangelização. Doriel de Oliveira também levou a Goiás todo o sistema das campanhas espirituais. Será que vocês entendem o que eu falo? Sabe por que você ouve-me? Porque a sua avó fez campanha por você. Sua mãe, sua tia, seu avô, seu cunhado, seu genro. E hoje você é uma pessoa abençoada, salva, liberta pelas campanhas espirituais
da década de 60, 70, 80, até parte do ano 1990. Depois bagunçaram, né? Colocaram campanha financeira, campanha material. Aí a pombinha voou, o espírito saiu e a malandragem e ganância entrou. Por isso que eu trago a toda a Bahia, como evangelista e missionário da Ordem de Cristo, o retorno da verdadeira campanha, do verdadeiro seminário, da verdadeira cruzada. Pergunte a sua mãe, sua avó, sua tia, se no passado eles não fizeram campanha espiritual. Por isso foram curadas, libertas e a família salva. Pergunte. Como era o sistema dos missionários da Ordem de Cristo? Por isso que às vezes eu falo e repito, sai dela da Babilônia, da confusão, povo de Deus. Então, irmãos, você às vezes para receber uma bênção, precisa fazer um voto de uma campanha de 7 quartas-feiras, 7 sextas ou 7 domingos. Eu sou um dos poucos missionários da Ordem de Cristo que trouxe para o Brasil campanhas, correntes, seminários, cruzadas de origem espiritual. Defendo esta bandeira, creio nesta bandeira, acredito nesta bandeira, porque sou um dos remanescentes desta cruzada nacional de evangelização. Então, ontem, fiquei feliz ao ver as pessoas me perguntando, missionário Daniel de Oliveira, eu quero fazer uma campanha espiritual pelo meu casamento, minha vida, minha família. Eu tenho orientado, por isso a catedral volta a impressionar Salvador com o que acontece naquele santo recinto. E eu levo a vocês em todo o Brasil esta cruzada nacional de avivamento dentro da sua casa. E amanhã aproveite a última sexta. Que maravilha, rapaz. Aproveite a última sexta para você começar a sua campanha espiritual. Seu marido que bebe, que fuma, que é adúltero, seu filho que tornou um gay, uma lésbica, um pederasta, para fazer uma campanha de libertação espiritual, pela vida financeira, pelo casamento que está amarrado com fitas roxas. Amanhã, domingo, mas bispo Daniel, domingo não é Santa Ceia, mas pode também você começar nacional de campanhas, como era antigamente, porque eu trago ao povo da Bahia esta poderosa revelação. Toda e qualquer campanha que envolve dinheiro, envelope, carnês, sai dela, povo meu. Cuida da sua vida espiritual. O que adianta o homem ganhar o mundo todo e perder a sua alma? Será que vocês entendem? Se você me achou aqui, é porque Deus quer que você venha ouvir a palavra original,
Aqui é um santo culto dentro da sua casa. Te canta Palestiriandecais. Esta obra é santa. Bom dia, Espírito Santo. Canta Rony Fontes, Sidney Santos, Edneide Arruda, Tatiana Moraes. Recebam. Campanha espiritual, corrente espiritual, é só na Catedral do Avivamento, não tem em outro lugar. Porque a minha sensibilidade espiritual é do judaísmo. Abala Bahia. O missionário Daniel de Oliveira volta a abalar a Bahia com sua prece poderosa. É isso aí. Ninguém detém. Canta Raquel. Bom dia, Espírito Santo. Este não é um programa de rádio comum, é o santo culto dentro da sua casa, levando a prece poderosa, a campanha espiritual, a quebra de maldições, o tirar as fitas roxas, vermelhas e pretas, apagar a vela da morte e profetizar a profecia original da Bíblia, a santa palavra do Senhor. Se você chegar em uma congregação, não tiver a palavra original, eu te digo, sai dela, povo meu. Bom dia, Espírito Santo. Saia mesmo. Cuide da sua vida espiritual. Chega de coisas que não é bíblica no altar. As coisas que não são bíblicas no altar é chamado de fogo estranho no altar. É chamado de pão imundo. É chamado também de altar de Baal. É chamado também de altar de bezerro de ouro. Então sai dela, cuida da sua vida espiritual, ame a Deus, leiam a Bíblia.
e receba o santo culto dentro da sua casa, de 5 da manhã às 8 horas da manhã, por esta cadeia de rádios. Vivam uma vida originalmente espiritual. Tá bem? Ame a Deus acima de todas as coisas. Amanhã, última sexta-feira, eu quero passar para vocês o que eu recebi. Eu quero ministrar a unção com a mirra. Eu quero te apresentar um Jesus legítimo e verdadeiro que opera pela palavra dele transmitida. Amanhã, Largo das Sete Portas, 446. Alguém ali me perguntando qual o horário que o senhor vai estar na catedral. 8 horas da manhã ao meio-dia. Tá bem? E também domingo na grande Santa Ceia do povo escolhido. Você é um escolhido. Então prepare, povo de Deus. E vindo à igreja amanhã, ou domingo, dia 2, traga uma oferta, um voto, um dízimo, livre e espontânea vontade, para nos ajudar a manter e a patrocinar esta rede de salvação e cura divina. Traga uma oferta, um voto, um dízimo, ou mande através do Pix aí agora, para nos ajudar a estar aqui pregando a original palavra de Deus, ensinando o que é campanha espiritual da originalidade do Espírito Santo, trazendo ao povo a visão, a palavra do sacerdote Melquisedeque. O Espírito de Deus que estava sobre Melquisedeque é o mesmo que opera através da nossa instrumentalidade. O Espírito de Deus. A Bíblia diz que o espírito de Elias estava sobre João Batista. Não o espírito do homem, mas o espírito que operava na instrumentalidade de Elias. Então, entenda o campo espiritual que eu passo, que eu prego, que eu ensino, que eu ministro sobre o povo. Amanhã, um grande dia. Domingo também. Quarta-feira, primeira quarta-feira. Eita, eita, eita! Vai abalar na quarta-feira que vem. Se não me engano, quarta-feira, dia 5. É 5? É 5? Olha aí para mim. Quarta-feira, primeira quarta de março. Março o quê, rapaz? É 5 de agosto. Então prepare, povo de Deus, porque o altar de Elias tem as 12 pedras, aleluia, princípio, fundamento. O altar de Elias tem água, tem fogo. Aí o fogo de Deus vem sobre o fogo que o homem de Deus tem na alma. Então prepare, povo de Deus, para amanhã, para domingo, para quarta-feira. Traga uma oferta, um voto, um dízimo, ou manda através do Pix para o sustento deste santo culto dentro da sua casa. Aleluia! Às vezes, este culto tem abençoado sua família, este culto tem alimentado a sua vida espiritual, mas na hora de entregar a lã e o leite, você entrega em lugar indevido. Vigia, viu? Vigia. Põe a sua bênção no campo que te abençoa. Ao Pix aí, ó, 719918622232, Bradesco. Tá bem? E eu profetizo
o gasofilácio de ouro na beirada do seu sofá bege. Assim diz o Senhor. A hora da oferta chegou. Eu venho trazer para o meu Salvador a minha oferta de fé e amor. Eu venho trazer para o meu Salvador. Aceita, Senhor, minha oferta de amor. Eu venho trazer para o meu Salvador a minha oferta de fé e amor. Eu venho trazer para o meu Salvador. Aceita, Senhor, minha oferta de amor. O chão só dá se a gente plantar. Se a gente não planta, o chão não dá. O chão só dá se a gente plantar. O telefone para vocês pedir oração é chamado de telebênção. E o telefone é este telefone: 99 713 7881. Gravou? 99 713 7881. É o telebênção. Para onde você pode enviar uma mensagem digitada ou entrar no grupo que abala o Brasil, o grupo do Bom Dia Espírito Santo, do povo inteligente. Mande para mim uma mensagem digitada, 99 713 7881. Você não tem aí o telefone do moço do gás, da água, da farmácia, do mercadinho, da padaria, o telefone de parentes e amigos, o telefone do pronto-socorro. Aqui é um hospital espiritual, que é mais forte do que qualquer um outro anúncio. 99 713 7881. Tá bem? Pessoas aqui ligando para mim e mandando mensagens, homens e mulheres. Verdade, missionário. A igreja, se não tiver a Bíblia, é só engano. É isso aí. Missionário, escuto o seu programa. Moro em Camaçari. Faço para participar da campanha espiritual pela libertação de vícios do meu filho Bruno Silva. E ela pede aqui oração e jejum do povo da Casa da Bênção. Alzira, com a força de Deus, eu irei até o fim. E manda aqui para mim foto de um pastor, Bruno Leonardo. Isso aí é um comerciante da Bíblia. Ore pelo meu tio Nestor, quebrou o fêmur e vai fazer cirurgia, Maragogipe. Tá bem, estarei orando. Bom dia, meu amigo Espírito Santo. A paz do Senhor Jesus, missionário. Daniel de Oliveira, paz. É verdade. Bom dia, Espírito Santo. Posso todas as coisas, e fala aqui outras palavras. Olha que bênção.
Peço oração pela minha família, campanha espiritual, Régia Mabel, Girlen Santos Libório, Cauã, Camille. Oxe. Uma lista de pedido de oração. Ainda aqui pelo grupo Bom Dia Espírito Santo. Camila, Cristiano Nunes, Creuza Ramos, Humberto de Alencar, Nelma Capinã, Joleiro, Marisete, Edneide Arruda, Sara Castro, Eliana Julião, Juscelita, Deus abençoe, Nilda, Joilda, pessoas aqui pelo grupo do Bom Dia Espírito Santo, Cristiano Nunes, mandando mensagens, pedindo cobertura espiritual, pessoas aqui pedindo até perdão dos pecados. Olha que coisa, rapaz. Dobra seus joelhos aí e confesse a Deus seus pecados cabeludos. Misericórdia. São 6h58. Programa não é um programa evangélico comum, é um santo culto dentro da sua casa. Eu repreendo todo o mal que está na sala de sua casa, tenho autoridade para isso. Todo o mal que está nos quartos, toda inveja, briga, confusão, desentendimento, miséria, dívida, eu rasgo o atestado de óbito prematuro. Eu ouvi um testemunho lá em Brasília de um pastor e ele dizia que estava com uma enfermidade para a morte, mas ele ouviu o que eu pregava e ele disse: eu rasguei o atestado de óbito prematuro. Que coisa, rapaz. Como esta revelação que Deus me deu foi forte. Rasgar o atestado de óbito prematuro. Porque nós temos o direito de viver acima dos 80, com tudo funcionando. A Bíblia fala, Salmo 90, e às vezes o diabo vem com as enfermidades, com os vícios, com a violência. Nós temos que rasgar o atestado de morte prematura, o atestado de miséria, de pobreza, o atestado de adultério na família, o atestado de separação, de divórcio. Temos que profetizar e rasgar, pegar uma folha de papel ofício e rasgar profeticamente. Então, amanhã nós vamos arrancar dos pulsos, espiritualmente falando, todas as fitas roxa, preta e vermelha, cruz credo. A irmã sonhou e disse que estava com os punhos amarrados por fitas roxas. E eu dei a interpretação. Fita roxa é a morte chegando. Fita preta é o luto com lágrimas. Fita vermelha é o sangue da família sendo derramado. Misericórdia. Por esta razão, talvez, eu não sei, o Espírito Santo mandou eu ministrar a unção com a mirra para todo o povo, novamente, com prazo indeterminado. O campo aqui é espiritual dentro da sua casa. Vamos adorar a Deus com Miriam, vamos? Canta, ó exército da salvação. Bom dia, Espírito Santo.
o Deus do sou que sou. E lá vem Deus, que faz tudo por amor. Canta Camila, Hilda, Margarida, Tânia, Sofia, oh Sofia. Como Jesus te ama, Sofia. Canta Soçoca. E lá vem Deus, Canta Margarida. que sou. E lá vem Deus, que faz tudo por amor. Canta Sulinha. Deus, o Deus que nos ama demais. E Canta Bernadette, mulher de fé. É com você mesmo, Bernadette. Deus chamou a Moisés. Canta Estela. Levanta o cajado e estende Canta Nalvinha. o mar. Ou Nalvona, né? Depois de aberto convite, Canta Leia. passa por ele sem perigo. Canta Severina, misericórdia. Verão que sou, Sou o que sou. sou que sou eu. Aumente o volume. Canta, povo de Deus. Canta no banheiro, canta no trono, misericórdia. Canta na cozinha, canta no quarto, canta na laje, canta no quintal, canta entre as suas criações. Eu brincou com Deus, Aleluia, canta Joel. com Deus. Maricelma, canta Maricelma. E o povo de Faraó morreu. Canta João, João, João. João, canta João. Passou e o mar se fechou. João Camilo. Eu iria do outro lado numa dança de vitória, tocava pandeiro. Eu quero é cantar o cântico da vitória. Campanha só se for espiritual. E cantava em voz alta, morreu ele e seus cavalos com seus cavaleiros. E Miriam cantava, cantava, cantava. Canta, pastor do queixo amarrado. O povo todo Você cantou. também tem que cantar, pastor. Título não salva não, pastor. Quem salva é nós termos a luz de Deus em nós. Só o Senhor é Deus. Aleluia. Canta Aline. Voz alta, morreu ele e seus cavalos com seus cavaleiros. E Miriam, do outro lado numa dança de Canta Jositelma. E cantava em voz alta, morreu ele e seus cavalos com seus cavaleiros. Deixa de brá, 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 Jositelma. Canta. Cantava e tocava na presença de Deus e naquele louvor. O povo todo cantou, só o Senhor é Deus. Só Canta Daniel Alencar. o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só Ele é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Canta Cecílio Carvalho Fernandes Júnior. Aleluia. Fala para sua mãe cantar também. Canta Ruth. Ô Terezinha. Canta para Jesus, Fábio. Bom dia, Espírito Santo.
Que Deus abençoe sua casa, porque aqui é um santo culto dentro do seu lar, abençoando a sala, a copa, a cozinha, o banheiro, a laje, o quintal, repreendendo todo o mal e implantando o santo culto nos lares. Eu pedi a Jesus 1 milhão de lares, já deve ter passado de 1 milhão, porque de todos os estados do Brasil chegam comunicação para mim, que o povo está dizendo: eu agradeço a Deus pela vida do evangelista Daniel de Oliveira, que realiza o culto nos lares, de 5 da manhã às 8 da manhã, pelo Facebook e pela cadeia de rádios conectados com a Rádio Cruzeiro e a Voz da Bênção. Bom dia, Espírito Santo. Eu estou convocando todo o povo para estarem conosco amanhã, na última sexta-feira deste mês. Que mês poderoso! O mês passado foi poderoso, junho, mas o julho foi mais forte, porque um dia faz declaração a outro dia, e uma noite revela sabedoria a outra noite. Se abril foi abençoado, maio foi mais. Se maio foi abençoado, junho foi mais. Se junho foi abençoado, julho é mais abençoado em todas as áreas. Estamos iniciando no sábado, agosto. Diz que agosto é o mês da fita roxa, da fita vermelha e preta, misericórdia. Mas agosto para mim será um mês de boas obras, porque estamos na revelação da unção com a mirra. Estamos na revelação da campanha espiritual. Estamos na revelação de cultos poderosos para adorarmos a Deus em espírito e em verdade. Estamos na revelação de rasgar o atestado de óbito prematuro, de rasgar o atestado de pobreza, misericórdia, de adultério, de mentira, de pedofilia, de pederastia. Às vezes você precisa fazer um ato profético, com a Bíblia aberta no Salmo 91, rasgar uma folha de papel ofício, desfazendo aquele atestado de fracasso e de miséria, de adultério, de roubo, de mentira e de enfermidades. Um pastor em Brasília dava o testemunho para nós: eu rasguei o atestado da morte prematura e Jesus me curou. Assim dizia um missionário para nós em Brasília. Vocês nem imaginam. Esta foi uma revelação que Deus me deu no tempo da pandemia, quando eu assistia a televisão, daqueles caixões e dos tratores abrindo valas para colocar os corpos. Eu estava em casa assistindo aquela cena e o Espírito de Deus veio a mim e me deu a orientação de rasgar o atestado de óbito prematuro. E eu dou graças a Deus, porque na Casa da Bênção Salvador não morreu com a pandemia nenhuma pessoa, porque Deus mandou a revelação. Rasgando o atestado de morte prematura. Eu não posso aceitar atestado de morte prematura, atestado de miséria, pobreza, atestado de adúlteros na família,
tem que rasgar este documento do inferno e profetizar vitória. Em quase todo o Brasil, pastores e pastoras que ouviram esta mensagem há 5 anos atrás, creram, ministraram e Deus abençoou. E agora veio a mim uma outra revelação, através de uma irmã, que me dizia: sonhei com os meus pulsos amarrados com fita roxa. E eu dei-lhe a interpretação: fita roxa, morte prematura. Fita vermelha, sangue derramado na família. Fita preta, luto constante. Amanhã, na ministração, aonde eu irei derramar sobre o povo o que eu recebi, e ungir com a mirra para abrir estas algemas, estes cadeados, estas pestes perniciosas. Última sexta-feira. Domingo, também a Santa Ceia do povo de Deus. E na quarta-feira que vem, eu não sei o que Deus vai fazer, mas eu sei que a primeira quarta-feira, dia 5, a catedral será pequena, porque as pessoas estão indo à igreja e dizendo: aqui é um hospital espiritual. E é mesmo. É a única igreja na Bahia. A igreja do avivamento, hospital espiritual. Por quê? Porque tem um evangelista espiritualista. O povo recebe o que o altar passa. O povo tem o que o altar dá. O povo tem o que o altar revela. E ali no altar é 12 pedras. Princípio, ali tem a água da vida. Ali tem fogo. Ali tem a unção que estava sobre Elias. Então, prepare, povo de Deus. Tá bem? Traga também uma oferta, um voto, um dízimo, para nos ajudar a manter o culto nos lares, o santo culto em sua casa. Abra sua Bíblia. 7h15 em Salvador. Ao povo de Pouso Alegre que estão me ouvindo no sul de Minas, Poços de Caldas, Sítio dos Olhos, Três Corações, Três Pontas, Varginha, Boa Esperança, ao povo do meu querido Três Corações, Santana da Vargem, Baependi, ao povo lindo da minha querida Alfenas, Boa Esperança, a minha querida cidade de Machado, Perdões, Deus os abençoe. Daqui da Bahia, eu abençoo o meu querido sul de Minas. Campos Gerais, terra do meu pai e da minha mãe. Campo do Meio, aonde eu nasci. Campo do Meio não existia nem no mapa do Brasil. Campo do Meio era município de Campos Gerais, 6 quilômetros de uma cidade para outra. Mas eu nasci lá, no pé de uma serra, que se chamava Taboão. Meu umbigo foi enterrado lá. E meu pai gritou: meu menininho é homem. Campo do Meio, aonde eu nasci, município de Campos Gerais. Mas aos meus 3 anos, minha família mudou para Três Pontas, então eu me considero um três-pontano. Deus abençoe vocês aí me acompanhando, povo querido, família Oliveira, família Bandone,
Deus abençoe. Em nome de Jesus. Família Freitas. Deus abençoe. Todo o povo de Três Pontas. Abra sua Bíblia. Pega a Bíblia lá em cima da estante do criado mudo. Pega a sua Bíblia. Jaciara. Fica só futucando o celular, não. Leia a Bíblia. Para que os malandros e picaretas não te enganam. O meu povo erra por falta de conhecimento da verdade. Aí vem um cego guiando outro cego, vão cair todos no buraco da onça, misericórdia. Abra sua Bíblia, Isaías capítulo de número 61. Pega a sua Bíblia, Sebastião, João, Antônio, Rivelino, apareceu até um Rivelino, rapaz. Não é o jogador da Copa de 70, não, mas apareceu ali um Rivelino. Abra a Bíblia aí, vocês em Pesqueira, Belo Jardim, Toritama, Gravatá, Caruaru, a cidade de Agostinha. Oh, meu Deus, onde fica isso? Abra sua Bíblia, que diz assim, o profeta Isaías profetizando sobre Jesus, 700 anos antes de acontecer o nascimento de Jesus. Isaías profetizou. Tá entendendo, Miralva Gomes? Você já abriu a Bíblia, Miralva? Ou você futuca celular o dia todo e a Bíblia se empoeirou? Vigia, viu, vaza? Capítulo 61. Diz assim: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Pode ver que na sinagoga em Cafarnaum, quando Jesus teve a oportunidade de abrir a Bíblia, ele abriu neste texto, porque ele acreditava nas profecias de Isaías. E ele disse: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. É verdade? Escrevam: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. É o mesmo Espírito Santo. Escrevam. Bispo Daniel: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Escreva, Miralva. Escreva, Ari: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, que é o mesmo Espírito Santo que estava sobre Deus desde a fundação do mundo. Jesus uma vez falou: glorifica-me, ó Pai. Ao que Jesus falou, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Evangelho de João, capítulo 17, versículo 5. Glorifica-me, ó Pai. Jesus falou, com aquela glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Então o Espírito de Deus Jeová é o mesmo Espírito Santo? Será que vocês entendem? O Espírito do Senhor está sobre mim. É isto aí, Miralva.
Estou aí, Edneide. Estou aí, Djalma. Estou aí, Carmen. Estou aí, Nelma. Marinês. Até o Ari escreveu: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. É o mesmo Espírito Santo. É o mesmo Espírito que nos glorifica. É o mesmo Espírito da glória. Escreva, Cláudia: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Nice, Joel, Valquíria, Marileide. Escrevam: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Profetiza. Jesus, homem, profetizou: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Escreva, Cláudio: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim ou não? Ou é outro Espírito, Cláudio? Escreva, Georgina: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Decante-lhe baixais. Escrevam: o Espírito do Senhor Jeová está em minha vida, em minha casa, em meu trabalho, em meus filhos, em meu marido, em minha esposa, em minha prima, em meu filho lá no presídio, para livramento. Escreva, Tercília. Escreva, Niciluz, Georgina, Antônio. Escrevam, Joel: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Creiam, acredite, Ele é santo, Ele habita num coração santo, em olhos santos, em ouvidos santos, em boca santa, em alma santa, em mente santa. Te cante, raiz. Assim diz o Senhor. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Profetiza, Rogério. Nilda. Até que enfim, hein, Cláudio, você escreveu. Eita, munheca dura. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Marisete, Marinês, Nilda. Grita aí dentro da sua casa. Sargento Fonseca: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Marinês, Nice. Vamos profetizar o Espírito que nós temos. Não é espírito de fofoca nem de confusão. Não é o espírito de campanha material. Não é o espírito de Babilônia. Não é o espírito de orgia, de pederastia, de lesbianismo, de cachaça, pitu. Não. É outro espírito. Ele é diferente. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Qual o espírito que habita em você? Da ganância, da avareza, da vaidade, da carnalidade, do adultério, do carnaval, das fogueiras, da idolatria, da feitiçaria, da magia, do esoterismo? Qual o espírito que está em você? Da cultura egípcia, da cultura romana, da cultura grega, ou da maldita cultura dos seus tataravós? Está entendendo? Profetizam? O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Espírito do perdão? Sim. Da misericórdia? Sim. Da campanha espiritual? Sim. Do batismo nas águas, do batismo com o Espírito Santo, da Santa Ceia, o Espírito do dízimo, da oferta? Sim. Profetiza, Jositelma: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Jesus falou, Jesus profetizou como homem.
Jesus leu a Escritura, Jesus acreditava qual espírito que estava sobre ele. Não era o espírito de Momo, nem de Mamor, não era o espírito de sentença ou de condenação, era o espírito do Senhor, Criador, Jeová. Como disse Davi a Golias, tu vens contra mim, confiando em tua lança, em tua espada, mas eu vou contra ti, em nome do Senhor dos exércitos de Israel. Ele acreditava na presença do Espírito de Deus sobre ele. Escreva nisso: o Espírito do Senhor Jeová está sobre a minha família, minha casa. Que bom. Nilda também está escrevendo, até Sidney Santos já escreveu. Escreva João, escreva Sérgio, escreva Brito. O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. E quem tem o Espírito de Deus, ele tem uma missão. Repito, quem tem o Espírito de Deus, ele não fica parado, ele tem uma missão. Repito, quem tem o Espírito de Deus, ele não fica parado, porque o Espírito do Senhor movia sobre o cenáculo, o Espírito de Deus movia sobre as águas, o Espírito de Deus pairava sobre o dilúvio também. O Espírito de Deus movia sobre a igreja primitiva. O Espírito de Deus está na catedral do avivamento e em todas as igrejas que pregam a palavra original. Se não pregar a palavra original, o Espírito de Deus não fica ali. Quem fica é o espírito da vaidade, da ganância, da carnalidade, da avareza e da cópia. O que é o espírito da cópia? Copia tudo que o outro faz, porque não tem revelação. É o espírito da xerox. Tudo que vê o outro fazer, faz para ganhar dinheiro e não para implantar o reino. Então, Jesus falou, o Espírito do Senhor Jeová. Olha que palavra. Isaías 61. Abra sua Bíblia, pega a Bíblia. Lá na estante, no criado mudo, viu, Nilda? O Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu. Aleluia! Ungidos por Deus, ungidos de Deus, ungidos para o altar de Deus. O Senhor me ungiu. Dá-nos, bispo, a interpretação da palavra ungido. Ungido é molhado. Ungido é banhado. Ungido é melado. Ungido é encharcado com as bênçãos dos céus. Sabe o que a Bíblia diz lá no livro de Salmo 89? Achei a Davi. Achou por quê? Porque ele procurava alguém capaz de derrotar Golias. E tinha que ser um levita, um verdadeiro adorador e corajoso. E a Bíblia diz lá no Salmo 89, achei a Davi, meu servo, servindo entre as ovelhas malhadas, com o meu santo óleo, o óleo de Deus, eu ungi. Está lá na Bíblia. É gostoso, não é? Termos a certeza que fomos ungidos por Deus e por esta razão cremos na unção com a mirra,
na unção com santo óleo, em todas as unções. Como eu creio, rapaz, como eu acredito nesta força poderosa e espiritual. Então a Bíblia diz, porque o Senhor me ungiu, Bispo Daniel, esta escritura está falando sobre Jesus homem, e sobre nós também, porque a unção não foi só para Jesus, ou para Davi, ou para Abraão, ou para Isaac, ou para Melquisedeque, é para nós também, enquanto o mundo for mundo, até ao arrebatamento da igreja. Eu creio na unção de Deus. Tem gente que fala assim, um óleo ungido. Será que é ungido mesmo? Ou será que é apenas um óleo de salada? Vigia, viu? É fácil dizer o óleo ungido. Quem foi que ungiu? Qual autoridade tem para ungir? Será que o óleo ali foi ungido ou é de salada? Para salada? Hã? A unção segue o verdadeiro ungido. Ouviram o que eu falei? Então, isso é sério, rapaz. Tem gente por aí dando óleo ungido que não tem unção nenhuma. Porque não crê. Porque não tem santidade. Tem apenas comércio. Tem óleo que falam, eu vou dar o óleo ungido, mas não é ungido, é óleo comum. É para salada de batata com tomate. A unção vem da autoridade. A unção vem pela autoridade. A unção vem pela santidade. A unção vem pela escolha. Não foi vós quem escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós. E vos nomeeis para que vades e deis fruto, vosso fruto permaneça. Você está entendendo? Ademildes Correia da Silva. Está entendendo, Ademildes? Então a Bíblia está revelando. O Senhor me ungiu. Agora veja a finalidade da unção. Para pregar boas novas. Sabe o que é boas novas? Boas notícias. Jesus cura, Jesus salva, Jesus liberta, Jesus perdoa, Jesus abençoa, Jesus abre os olhos, Jesus abre a mente, Jesus dá vitória. Boas novas, né? Eu agora sou crente, eu agora sou crente, eu agora sou de Jesus, eu sou do altar, eu sou da igreja. Eu sou da Bíblia, eu sou da fé. Boas notícias. Jesus libertou meu filho, meu marido. É, irmãos, é isso aí. Tá entendendo, Sidney, Edneide? Pregar boas novas aos mansos. Por que aos mansos? Porque o manso ele já tem a marca do cordeiro. O manso é aquele que para ouvir. O manso é aquele que assenta para ouvir. O manso é aquele que deita em pastos verdes para ouvir. Manso é aquele que tem o coração capaz de parar para entender e compreender. O avexado, o apressado, ele copia, porque ele não tem mansidão para entender a voz do Espírito. A mansidão é um dom de Deus, o equilíbrio espiritual, o temperamento pelo poder do Espírito Santo. Tem que parar para ouvir, parar para ler a Bíblia. Parar para meditar se aquele lugar é
Torre de Babel ou é templo sagrado? Será que vocês entendem o que eu prego para o Brasil? Então a Bíblia diz: boas novas aos mansos, enviou-me a restaurar os contritos de coração, cura na alma, cura nas emoções, cura nos sentimentos, proclamar liberdade aos cativos. Aleluia! Que é liberdade aos cativos, bispo? Quanta gente que está amarrada com fita roxa, hein? Morte, fita preta, luto, fita vermelha, sangue. Sai dela, povo meu. Sai dela. Sai dela. Cativos e abertura de prisão aos presos. Preso por um vício, preso por um espírito de depressão, preso por um espírito de ganância, de vaidade, preso por um espírito mau, de ódio, de vingança, de molecagem, de caretagem, de adultério. A Bíblia está falando: liberdade aos cativos, abertura de prisão aos presos e apregoar o ano aceitável do Senhor. Este ano pode ser hoje, este ano pode ser amanhã, este ano pode ser até o dia 31 do ano. O ano da sua vitória, o ano do seu abraço em Jesus. O ano aceitável do Senhor. E a vingança do nosso Deus a consolar todos os tristes. Você está triste? Você está acamunhada? Você está perturbado ou perturbado? Você está sem rumo, sem destino? Como estão seus pensamentos para o amanhã? O ano aceitável do Senhor, a consolar os tristes. O espírito que eu tenho que ter é de alegria para te alegrar. É de paz para transmitir a paz. Não é a revolta. Não é ódio. Não é inveja. É o Espírito Santo de Deus em mim para consolar todos os tristes. Como está o seu humor? Como está o seu sorriso? Como estão as suas lágrimas? Como está a alma que te move dentro da sua alma? O Espírito do Senhor em mim, o Espírito do Senhor Deus no Sidney, na Jositelma, na Magali, tem que te alegrar. Eu não posso passar defuntismo. Eu não posso passar ódio. Eu não posso passar ressentimento. Eu não posso passar revolta. Eu não posso passar temas fora da Bíblia. Eu tenho que passar o Espírito de Deus. Como diz um pregador aqui no Brasil, temos que passar o Espírito. Qual Espírito? Hein? Qual Espírito que eu tenho que passar?
Qual o espírito que eu tenho que passar em casa, na rua, no trabalho, na faculdade, no colégio e no altar? Qual o espírito? A boca fala do que está cheio o coração. Quando você vê alguém falando de ódio, de raiva, disso, daquilo outro, é porque tá no coração. Sai dela, povo meu. Você não foi à igreja para ouvir lixo. Repito, você não está na igreja para ouvir lixo, imoralidade, piadas, zombaria. Não. Você está na igreja porque quer água limpa e pasto verde. Se lá não tem, sai dela, povo meu. Está entendendo? Termino a mensagem. E apregoar o ano aceitável do Senhor, o dia da vingança do nosso Deus, a consolar todos os tristes. Continue lendo e meditando neste capítulo de número 61. Leia a Bíblia, para que um malandro, um picareta, um falso não te engane. Às vezes você pensa que está no caminho certo, você pegou, foi um atalho de trevas. Vigie, leia a palavra de Deus, leia Mateus, Marcos, Lucas, João, leia Atos dos Apóstolos, as epístolas, leia Provérbios, onde tem tantos conselhos bons, leia Eclesiastes, leia Salmos e principalmente Gênesis, tá bem? Deus os abençoe. Amanhã eu fico preocupado aonde eu vou colocar tanta gente amanhã, porque o povo quer o pão da vida, a água da vida. E amanhã eu estarei passando a todo o povo que eu recebi lá em Brasília, nestes 8 dias que eu estive lá. Bispo Daniel, não foi apenas 4 dias, não. Para mim foram 8 dias, de terça a terça, ao lado do meu irmão, apóstolo Jair, e participando de cultos, de palestras, de ministrações, particular e em grupo. Foram bênçãos e amanhã eu estarei passando para o povo. Venha começar também sua corrente espiritual, campanha, seminário ou cruzada espiritual. Domingo a Santa Ceia, dia 5, a primeira quarta-feira, também vai abalar. Venham receber a unção com a mirra. Deus mandou eu continuar ungindo o povo com a santa mirra, o perfume da noiva, para rasgar toda a fita roxa, preta, vermelha, que prende sua alma, seus olhos, seus ouvidos, seu coração em lugares tenebrosos. Misericórdia. Vamos falar com o Pai das Luzes. Deus! Desperta, Brasil. Eu te agradeço, Jesus, pela nossa internacional convenção em Brasília, porque eu vivi um novo tempo. Obrigado, Senhor, por cada louvor, cada mensagem, cada ministração, cada boca no pó, cada joelho no chão, cada palavra, cada bênção que recebemos. Ó Deus, eu agradeço pelo dia de ontem, quarta-feira. Eita, quarta-feira poderosa, aleluia. Eu abençoo o dia de amanhã, sexta-feira, última sexta deste mês poderosíssimo, o mês de julho. Eu abençoo domingo, dia 2, a Santa Ceia do Senhor, ali na catedral.
O dia 3, aonde estaremos reunidos com um grupo de pastores com a boca no pó. Eu abençoo, meu Deus, estes dias que virão, porque serão dias de avivamento. Aquelas pessoas que ontem chegaram para mim e disseram: queremos campanha espiritual. Pessoas que têm um nível de espiritualidade como o meu, que entende o que é campanha espiritual, campanha corrente, seminário, cruzada espiritual de avivamento profético verdadeiro. Eu abençoo, Senhor, o grande dia de amanhã. Eu abençoo este lar que me recebe no santo culto em sua casa, pessoas que estão de joelhos. Como ontem eu recebi o telefonema lá da França, daquele irmão, dizendo: eu agora tenho a minha igreja dentro de casa. Obrigado, Bispo Daniel. Eu oro e abençoo a todos que me recebem, levando a palavra original para toda a Bahia, todo o Brasil, toda a região metropolitana de Salvador. Eu abençoo a minha querida cidade, que estão me ouvindo lá em Piracicaba, Pirapora também. Ó Deus, abençoa as multidões que estarão conosco amanhã. Abençoe aqueles que estão compartilhando este programa hoje. E vai ficar em minha página no YouTube também, porque é uma mensagem revelada. De Isaías capítulo 61. Eu não posso ter outro espírito. Não. O espírito que eu tenho que ter é o espírito do Senhor Jeová, que é o mesmo Espírito Santo para os nossos dias. Abençoa teu povo, a tua igreja, os dizimistas e ofertantes que me mantêm aqui, porque são eles que faz acontecer o culto, o santo culto nos lares. Eu oro e abençoo a família evangélica, católica, espírita. Eu oro por todos. Eu consagro as águas que estão no rádio. Eu arranco destes pulsos todas as algemas em forma de fita roxa, preta e vermelha, e liberto os cativos, porque tenho a chave de Davi, a cópia dela, para abrir e para pôr em liberdade, pela palavra original, é lógico. Ó Deus, traga estas pessoas amanhã para rasgarem o atestado de óbito prematuro, o atestado de miséria, o atestado de adultério, para arrancar as fitas malignas, vermelha, preta e roxa. Abençoa o teu povo no grande dia de amanhã. Aquela irmã que sonhou, que estava amarrada com fitas roxas, e que trouxe o Espírito Santo, a revelação para mim, abrir as algemas. Traga-o nesta última sexta-feira, para que em agosto ela tenha o mês aceitável, o ano aceitável, o dia aceitável. Eu oro por todos, toda depressão, todo suicídio, todo ódio, toda vingança, todo falso sorriso, toda falsa lágrima, todo falso beijo, eu repreendo em nome de Jesus. Eu abençoo tua obra, tua igreja, porque sou um missionário, sou um evangelista. Que a mão de Deus abençoe a todos. Que haja cura, paz, cura dos pés à cabeça, cura da cabeça aos pés, cura nos ossos,
na pele, nos músculos, nos nervos, na alma, na mente, no organismo. Esta pessoa que está hospitalizada e entubada, eu e a sua família, agora, podemos rasgar o atestado de óbito prematuro e pedir a Deus, como Ezequias pediu, mais 15 anos de vida. Ó Deus, abençoa os dizimistas e ofertantes que contribuem com os cultos nos lares, que participam do meu ministério, do sobrenatural, do avivamento, da cura do corpo e da alma. Eu consagro as águas que estão no rádio, caixa com medicamentos. Como ontem aquele irmão me dizia, ore por este medicamento que não está fazendo mais efeito para mim. Que coisa, Senhor. Abençoa as caixas com medicamento, para que tenha a bênção pela ciência e a bênção da cura divina e da libertação. Ajuda-me a continuar fazendo esta obra, tocando nos corações, para que participe, patrocinando-me na maior obra de evangelização que existe, libertação de cativos. Eu oro em nome do Pai. Abençoa o grupo Bom Dia Espírito Santo. Abençoa a nossa página no Facebook e os programas gravados no YouTube, para que alcance gente como tem alcançado em todos os continentes. Sopra o vento do Espírito sobre este programa. Oro em nome do Pai, oro em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Receba o abraço do missionário Daniel de Oliveira. Escreva, Amanda, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. Escreva, Nelma, Amanda, Edneide, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim. O culto está encerrado. É aniversário do irmão Fonseca. Parabéns, parabéns, Fonseca, o homem forte de Nazaré das Farinhas. Meu abraço, Fonseca. Escreva, Fonseca, o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, minha família, minha casa, minha cidade. Faça assim, irmãos. Bora, balança a mão, Jositelma. Soçoca, cadê você, guria sumida? Faça assim, ó. A paz do Senhor, irmãos católicos, irmãos espíritas, irmãos evangélicos, irmãos desviados, misericórdia.